Boa noite de paz, boa noite de luz, boa noite de alegria. Nós temos em média 50 mil pensamentos por dia. E cada um é uma oportunidade para despertar a consciência. Nós temos 50 mil pensamentos por dia. Cada pensamento é uma oportunidade para a gente entrar na frequência divina. Eu vou colocar um microfone bom aí para ficar melhor a qualidade de som. Isso. Nós vamos continuar fazendo a leitura de Provérbios. Nós estamos lendo em Provérbios capítulo 3, versículo 7. No estudo de Provérbios, segundo o entendimento que a gente recebe de Deus. Antes de eu começar a ler Provérbios, quero fazer uma breve oração e dizer obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado pela oportunidade da vida, obrigado. Não deixa a gente esquecer, Deus, de transbordar na vida das pessoas. Jamais, Pai, que a gente passe um dia sem transbordar na vida das pessoas. Um dia que a gente não transborda na vida das pessoas é um dia perdido. Dá-nos um coração de amor, dá-nos o teu amor, Pai. Dá-nos o teu amor para amar as pessoas. Os egos não sabem amar as pessoas. Mas você dentro de mim, meu Deus, ama as pessoas. E que eu possa me desfazer de todos os eus para amar as pessoas, quem elas são na essência. As pessoas não são os egos, elas são divinas. E que eu possa olhar em todas as pessoas o divino, a luz de cada pessoa. Muito obrigado, Deus, por isso. Capítulo 3, versículo 7, que diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto a saúde para o teu corpo e refrigério para teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O maior bem que uma pessoa pode ter não é casa, não é dinheiro. O maior bem que uma pessoa pode ter, eu já repeti isso em outros vídeos, mas o maior bem que uma pessoa pode ter é o tempo. Quando a gente acorda de manhã e entrega esse tempo para você se conectar com Deus, esse é o maior bem que uma pessoa pode ter. Não é outra coisa, não é você dar dinheiro aos pobres. O maior bem que uma pessoa pode ter é o seu tempo. E ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O maior bem que uma pessoa pode ter é o tempo, porque tudo exige o tempo. Qualquer coisa que nós façamos na vida exige tempo.
E quanto tempo nós perdemos fazendo tantas outras coisas? Quanto tempo nós jogamos no lixo? Porque a gente não reconhece o valor do nosso tempo. Nós despejamos tanto tempo em tanto entretenimento, tantas coisas. E o tempo vai passando tão rápido e vai escoando entre nossos dedos, e quando vê a gente já está com 30, 40, 50, 60, 70, e a gente olha para trás e vê que parece que foi ontem que nós éramos uma criança, adolescente, parece que foi ontem que nós estávamos na primeira série e aprendendo A, B, C, D, e vem muitas vezes aquele remorso de se eu pudesse, quantas pessoas eu já atendi. Boa noite, Adelaide. Gratidão, gratidão, gratidão você pela tua existência. Boa noite, Jair, meu irmão amado. Eu te amo muito. Gratidão pela tua existência. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que o tempo passou tão rápido. E o tempo é o maior presente que a gente pode ter. O tempo é a coisa mais maravilhosa. Quanto mais você se ama, mais valor tu dá ao tempo. Quanto menos uma pessoa se ama, menos ela dá valor ao tempo. Mais ela vai deixando a vida de qualquer forma, fazendo qualquer coisa, porque qualquer coisa tá bom. Então, passar o dia todo na frente de uma televisão, tá bom, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu não mereço o melhor da vida, eu não mereço ser feliz. Então, qualquer coisa que eu como também tá bom, qualquer coisa que eu receber dos outros também tá bom, porque eu não mereço, eu não mereço. Então, uma pessoa que, quanto mais uma pessoa tem baixa estima. Boa noite, Jô. Muita paz, muita luz para você. Eu e você somos um. Muito obrigado pela tua existência. Muito obrigado. A gente está lendo o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. E eu estou tocando no assunto que os bens mais preciosos que uma pessoa pode ter é o tempo. Só que você só vai dar valor ao tempo se você se amar. Se você se amar de verdade. E no final das contas, se você perceber, tudo é auto-amor. Tudo é auto-amor. A base de todas as crenças, a base de tudo, é o quanto você se ama. E isso pode parecer egoísmo, né? Amar si mesmo. Que estranho isso, né? Mas se você perceber, as pessoas que mais fazem caridade, as pessoas que mais doam, são as pessoas que mais demonstram alto amor e alto respeito por si próprio. Porque é impossível você ver valor no outro se você não vê valor em si mesmo. Presta atenção nisso. É impossível você ver valor nas pessoas se você não enxerga um pingo de valor em si mesmo. A pessoa que mais ama o próximo é aquele que mais ama a si mesmo. Quanto mais amor que você olha para você e vê valor em você, você vai ver valor nas pessoas. Porque tudo é reflexo da sua mente. Tudo é reflexo de como você se enxerga. Você vai enxergar os outros. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então a maior renda que uma pessoa pode ter é o tempo. Não é outra coisa, é o tempo. Então por isso que é tão importante começar o dia fazendo o quê? Autocuidado. Olhar no espelho, acordar de manhã com um sorriso no rosto e olhar no espelho e dizer:
eu me amo, eu sou responsável pela minha vida. Todos os dias, quando eu saio para caminhar de manhã cedo, eu tenho um mantra comigo. Um mantra que eu repito todos os dias, 7 vezes, quando estou caminhando. Que é assim, ó. Eu me amo e eu sou responsável pela minha vida. Eu repito 7 vezes. Eu me amo e sou responsável pela minha vida. Eu me amo e eu sou responsável pela minha vida. Todos os dias eu repito isso. Porque a gente só vai ser responsável pela nossa vida se tiver um mínimo de amor próprio. Então acordar de manhã e começar não fazer outras coisas, sabe que a gente erra muito nisso? A gente se deixa em último lugar. Lá quando a gente começa a servir a todas as pessoas, a gente fez tudo pelos outros. Daí lá à noite, tu vai pensar em cuidar de você, fazer algo por você. Você já percebeu isso? Que você se deixa em último lugar sempre? Você acorda, vai pedir o resto, a roupa para o trabalho e dá 8 horas da sua vida para o trabalho. E você fica em último lugar. A última pessoa que você pensa é você. Por quê? Porque não existe amor próprio. Olha só que importante isso. Amar a si mesmo, de todo o coração. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O livro de Provérbios é um livro de princípios. E ele está dizendo, se você honrar a sua vida, se dando o melhor de você, dando o melhor de você, quando acordar de manhã, cuidar de você, tratar bem, meditar, falar palavras boas de você. Se você mudar sua mente, ou logo pela manhã. Existem 2 momentos do dia em que o seu subconsciente ele está aberto para receber sugestões de mudança de mentalidade. Porque a nossa mentalidade define nosso comportamento, e o nosso comportamento define as nossas decisões, e as nossas decisões definem as ações que a gente vai tomar. Boa noite, Andréa. Muita paz, muita luz para você. Eu e você somos um. Obrigado pela tua existência. Muita paz para você. A gente está lendo sobre o livro de Provérbios e os princípios de autocuidado, de alto amor. E ele diz assim, se você honrar ao Senhor com teus bens é o tempo. Se você honrar sua vida, começando todo dia de manhã, cuidando de você, valorizando você, dando um tempo para você, o que vai acontecer? O teu celeiro será farto, a sua vida será farta. As pessoas vão querer ficar perto de você, sempre vai iluminar as pessoas à sua volta, a sua vida vai começar a prosperar, porque a sua vibração vai aumentar. Você vai atrair aquilo o que você é. Se você tomar numa frequência alta, você vai atrair coisas altas, leves. Olha que interessante. Quando a gente começa a mudar a nossa frequência na nossa mente, o mundo todo espiritual começa a mudar, começa a alterar, começa a expandir. E você fisicamente, com os olhos, as pessoas não vão entender isso. Nem você vai entender muitas vezes isso. Porque normalmente a gente quer o resultado na hora, não é verdade? A gente quer pensar, por exemplo, eu quero riqueza, eu quero que isso aconteça já. E esse é o processo de fé. É o processo onde que... O que é fé? Você já parou de pensar? Tanto dizem por aí nas igrejas, em tantos lugares. O que é fé? Fé é você ver e ter e sem ver. É quando você vai
trabalhando, por exemplo, uma pessoa que olha no espelho e diz assim, eu sou linda, eu me amo, pode ser que não é isso que você sente, não é isso que você pensa sobre você mesmo. Mas a fé, ela é a chave e a semente onde que vai transbordar e mudar todas as coisas. Então, se você mantém todos os dias uma mentalidade positiva, uma mentalidade de eu sou, aquilo vai gerando o quê? Vai gerando uma terra fértil para você. Então, quando Jesus falou assim sobre as sementes, ele falou assim, algumas sementes foram jogadas entre as pedras, outras foram jogadas pelo caminho, outras caíram em boa terra. Isso ele está dizendo sobre os pensamentos dos homens. Quando ele fala que as sementes estão sendo jogadas, oi, mana. Ô, mana Jana, muita paz, muito amor, muita luz para você. Obrigado pela tua existência. Eu amo você. Eu e você somos um. Muito obrigado. A gente está falando sobre princípios que farão transbordar nossa vida. E quando Jesus joga essas sementes, ele fala sobre o semeador sair para semear. Ele está falando todos os nossos pensamentos são sementes. Só que o que vai dar bom fruto, o que faz diferença daquela sementes que vai dar fruto, que é o quê? Fruto é o quê? Realidade, manifestação na nossa vida. O que vai dar fruto? É o quanto você vai manter a terra em boa qualidade. O que mantém a terra em boa qualidade? É você manter bons pensamentos constantes, boas rotinas, bons hábitos, constantemente manter o teu sonho, o teu projeto. Quando você mantém isso, você está dando uma boa terra, uma boa frequência para aquela semente. E quando você coloca uma sementinha assim na terra, você parece que ela morreu. E é exatamente isso que a gente sente. Poxa, eu pensei positivo. Poxa, eu estou me esforçando. Eu estou todos os dias tomando novos hábitos, mas eu não estou vendo nada. Não está acontecendo nada. E a semente está lá escondidinha. E é exatamente isso que Jesus falou. Se a terra for boa, se você manter isso, a sementinha vai ficar lá na terra. Vai passar uma semana e parece que nada mudou. Parece que nada aconteceu. Passou 2 semanas e nada aconteceu. Passou 3, 4 semanas e nada aconteceu. E você fala assim, esse negócio de pensamento positivo não funciona. Esse negócio de ter fé não funciona. E daí o que acontece? A maioria das pessoas, quando a sementinha explode na terra e começa a enraizar, ela começa a fazer algo incrível. Em vez de ela sair para fora, a semente, ela vai para o caminho inverso. Olha só, a semente ela vai para baixo e ela começa a puxar a raiz para baixo. E ela está começando a absorver aqueles nutrientes de tudo aquilo que foi declamado e falado naquele mês. De coisas positivas, e foi falado, foi manifestado, foi acreditado. E ela começa a puxar essa energia que foi gerada ali. E quando ela enraizar alguns centímetros para baixo da terra, e a terra continua sendo boa, ela vai o quê? Explodir para cima. Ela vai vir com toda a força, com toda a vida. Mas daí a maioria das pessoas, elas não veem a semente sair da terra e desiste. E é como parar de jogar água na manifestação. Daí parou de jogar água. Daí a raizinha já estava ali formada, a terra estava maravilhosa, estava pronto para aparecer os primeiros pontinhos verdes da manifestação da sua vida. Sabe o que aconteceu? Você parou de acreditar. Você desistiu de si mesmo. Você apareceu uma circunstância, uma tempestade, você disse, não funciona isso. Eu não sou tão boa assim,
Eu não mereço riqueza, eu não mereço ser amada por alguém, eu não mereço ser feliz, eu nasci mesmo para ser pobre, eu nasci para desgraça, eu nasci para apanhar, eu nasci mesmo para sofrer, trabalhar pesado e viver uma vida amargurada mesmo, não tem jeito. Isso não é para mim, é para as pessoas escolhidas de Deus, para pessoas diferentes. Eu não nasci para ter uma vida diferente. E aquela semente que estava toda preparada para manifestar, ela infelizmente, na maioria das pessoas, elas secam. 95% do seu sucesso. É muito forte isso. E essas pessoas entendessem isso, faria toda a diferença. Boa noite, Rosângela. Muita paz, muita luz. Eu e você somos um. Muito obrigado pela tua existência. Muito obrigado. Quero contar para vocês que estão aqui online. Se vocês puderem participar amanhã, 7 horas da manhã, a gente vai ter uma conversa com a Dilma Oliveira a respeito dos benefícios da meditação. Então, vocês que puderem participar amanhã, 7 horas da manhã, sábado, com a Dilma, que é uma espiritualista assim, fora de sério. Já teve contatos com a Ama, que é uma mentora espiritual muito poderosa, que é viva aqui no nosso planeta. Então, ela já teve assim, experiências espirituais muito fortes. Então, se vocês puderem participar amanhã, 7 horas da manhã, é um convite especial para todos vocês estarem comigo na nossa live. Nós estamos falando agora a respeito dos princípios divinos que estão escritos em Provérbios, nesse livro sagrado, como tem vários outros livros sagrados. E se a gente conseguir extrair deles alguns princípios, a gente ser feliz, mais leves e atingir resultados, esse é o nosso objetivo. Amém. Que bom. Firmeza. 95% do seu sucesso é simplesmente por você perseverar. 95%, olha só que interessante isso. Se você perseverar em qualquer coisa que você faça, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu gostaria de escrever um livro. Se você perseverasse todos os dias e fizesse uma frase do teu livro, uma página do teu livro, uma página, acho que uma página você consegue escrever, uma página para o livro. Se você conseguir escrever uma página no livro, num ano você teria um livro de 365 páginas. E normalmente os livros não são tão grossos assim. Normalmente os livros por aí têm 150 páginas no máximo. Então daria para você escrever um livro. Por que a gente não faz o livro? Porque a gente não persevera no pouco. O que Jesus falou? Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. As pessoas, elas querem, quando elas escutam uma palavra assim entusiasmante, elas querem fazer tudo uma vez só. Então elas querem ler 1000 livros num dia, mas no ano inteiro não lê mais nada. Elas fazem jejum, por exemplo, 3 dias sem comer, mas no ano inteiro come à vontade. Então, o maior problema nosso é a perseverança. Se a gente conseguir perseverar em pouquinha coisa, uma coisinha pouco, mas fala assim, eu vou fazer isso até morrer. Caia meteoro no céu, caia apocalipse, aconteça tudo. Mas, se a gente ser fiel no pouco, grandes milagres podem acontecer na nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado. Continuando o versículo 11 do Provérbios, capítulo 3, que diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Você sabe por que a gente não consegue ver o amor de Deus? Porque o amor de Deus está intrinsecamente dentro de nós plantado, com a experiência paterna que nós temos. Então, se a gente teve um pai ausente,
Que conexão que uma pessoa vai ter com Deus? Então, se a gente tem um pai que foi carrasco, que conexão que você vai ter? Então, assim como você, a sua experiência, na infância principalmente, define como você vê o sobrenatural, o cuidado de Deus. E daí sabe como as pessoas pensam e enxergam a Bíblia, enxergam as coisas? Elas enxergam um Deus carrasco. A maioria das pessoas. E quando elas falam, ouvem um versículo desse tipo, elas dizem assim, a disciplina, a repreensão. Então é um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que prejudica, um Deus que vai, se não fizer o que eu quero. É a mesma coisa de um pai. Pai fala assim, filho, eu quero que você coma tudo. A comida. Se você não comer tudo a comida, eu vou te bater. Porque você vai fazer o que eu quero. Você tem uma vontade, mas não me importa com a tua vontade. Não se importa com a tua vontade. Eu quero que você faça só o que eu quero. E acabou. Se fecha a boca, se cala, e se chorar, vai apanhar. Então as pessoas entendem Deus dessa forma. Elas acham que qualquer coisa que está acontecendo não é culpa delas. É culpa, que muitas vezes, ou do diabo ou de Deus que está maltratando ela, ferindo ela, porque ela não está na vontade de Deus. Então, olha a visão. A visão é uma coisa que o pai lá que batia no filho e forçando uma coisa que você não quer. Então, um propósito de uma pessoa jamais vai ser algo que a pessoa não queira. Esquece isso. Se uma pessoa dizer, o propósito, meu Deus, é igual no espiritismo que tem assim, eu sou médium. E se eu não cumprir essa minha missão de médium, eu vou sofrer igual um condenado. Eu vou padecer porque eu nasci para ser médium e para incorporar. Olha, se você não sabia que existe isso, existe. Existe essa visão. Onde as pessoas acham assim, eu nasci com mediunidade. Então, se eu não fazer isso, o universo, Deus, as entidades vão me punir. Então, infelizmente, tem essa visão. Então, é uma visão sem nenhum tipo de amor. Nenhum tipo de amor. Como se Deus fosse um punitivo. E eu te falo uma coisa, qualquer punição que você tenha de um Deus amoroso é provocada só por você mesmo. Toda punição, todo problema que existe na nossa vida é provocada e gerada só por nós mesmos. Porque o Pai respeita o nosso livre-arbítrio. E a gente fala assim, o Pai fala assim, filho, eu te amo, eu sempre vou estar aqui para te proteger. E aquele brinquedo lá é perigoso. Se você quer ir, eu te respeito. Só que você vai se machucar nele. E eu vou estar aqui sempre te cuidando, mas é porque eu te amo tanto e respeito tanto você, que eu não vou interferir nas tuas decisões. Então o que a gente faz? Boa noite, Silvana. Muita paz, muita luz para você. O que a gente faz? Nós tomamos uma decisão e fazemos o que a gente quer. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós sofremos com aquilo. Porque a gente sempre tem, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que perguntar para alguém que sabe melhor que a gente. Porque o que a gente não tem é porque a gente não sabe como é que faz melhor. Tudo é técnica, tudo é uma forma de olhar e tudo é uma forma de fazer. Então, se a gente não está dando certo em algo na vida, qualquer coisa, financeira, emocionalmente, com filhos, se a gente não tem sucesso em qualquer coisa na área da vida da gente, é porque a gente não tem conhecimento sobre aquilo. Porque sempre há uma técnica melhor, um jeito melhor. Então o que a gente precisa? De modelagem. E as pessoas, elas não buscam isso. O que é modelagem?
Você já viu falar sobre modelagem? Comenta aí nos comentários. O que é modelagem? Modelagem é o seguinte: tudo que a pessoa tem de resultado, ela acessou um código, ela acessou uma frequência. Toda frequência, ela tem um código, um conhecimento, uma sabedoria, ações que ela fez e deu resultado. Então são códigos, são resultados. Então, para que não deu certo na vida da gente, deu certo na vida da pessoa, ela tem as chaves para nos passar, chaves para nos dar direção. Então, o que a gente precisa? É dos códigos das pessoas que tiveram sucesso. Então, a minha forma de pensar, se eu não tenho sucesso, é porque eu não tenho o programa certo, não tenho um conhecimento certo. E existe um versículo que diz assim, ó: as pessoas pecam, erram, falham porque não têm o conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento, a gente fracassa naquilo. Então, naquilo que estamos fracassando é porque nós não temos o conhecimento necessário para ter sucesso naquilo. Então, a gente precisa o quê? Acessar a frequência. E a gente pode receber isso acessando pessoas que já acessaram a frequência desse sucesso. São os códigos que as pessoas estão acessando, está dando certo, a gente tem que absorver aquilo. Então, por isso que é importante a gente ter trocas, a ter contatos com pessoas que acessaram aquilo. Por exemplo, se eu tenho uma frequência que é acesso divino, eu posso te passar isso, porque eu acessei, eu tenho essa experiência, tenho esse contato. E eu posso te passar isso. Você acessa através de mim o código que te faz entrar numa nova frequência. Então nós precisamos de quê? Pessoas sábias ao nosso redor, modelagens ao nosso lugar, pessoas que a gente pode modelar e fazer os atos dela, fazer a mesma coisa que ela faz, para a gente acessar a frequência dela e ter os resultados que ela está fazendo. E a gente pode fazer isso também buscando o nosso interior. Porque há uma sabedoria no nosso interior que pode ser acessada. Mas é muito mais fácil a gente acessar isso através das pessoas ao nosso redor. Então, por isso que é importante. Livros de pessoas que acessaram, lives, cursos, tudo aquilo. Tem tanta coisa na internet hoje. A Rosângela está perguntando quando não devemos, e pessoas que procuram nos estabilizar com fofocas e mentiras. O que mais tem hoje em dia, 98% das pessoas, elas não valorizam o tempo sagrado. Elas não valorizam as palavras proferidas. A maioria das pessoas. Só que a gente vive nesse meio, né? A gente vive nesse meio de baixa vibração. E quanto mais você eleva a vibração, mais solitário você vai se sentir. Mais sozinho você vai se sentir. Porque nós vivemos num planeta hospital. Estamos longe ainda de um planeta escola, de um planeta evolutivo. Estamos num planeta doente. Num planeta onde tudo indica que nós estamos caminhando para a autodestruição. E na autodestruição começará um novo ciclo na Terra, né? Então tudo indica isso. Porque é assim que aconteceu outros ciclos anteriores. Se você perceber, o planeta Terra ele já se destruiu, se recompôs várias vezes, vários ciclos, vários cataclismas, vários problemas. Por exemplo, a civilização do Egito, né? Houve um ápice de desenvolvimento, e autodestruição e recomeço. E tudo na vida é assim. Então tudo é um ápice, autodestruição e recomeço. Então, por exemplo, existe até estudos em quando Deus criou Adão e Eva, antes de Adão e Eva existia uma geração antiga, de povos antigos. Sei o que eu vou falar, é uma teoria, mas é só para nível de estudos, não para a verdade absoluta. Tá? Um nível de estudos. Existem teorias em que antes de Adão e Eva existia uma civilização aqui, uma população de pessoas. No princípio eram os céus e a terra. Né? Então, alguns teóricos dizem que nesse princípio que havia céus e a terra havia uma civilização de pessoas, são seres pré-históricos,
as pessoas pré-históricas, os hominídeos, né, pré-históricos. E eles sucumbiram também nos seus próprios egos, nas suas próprias ideologias e não evoluíram. Daí que aconteceu? Houve um cataclisma. E os espíritos, chamados hoje de demônios, né, que as pessoas falam, poderiam ser esses seres que ficaram aqui nesse planeta e querem ainda, naquela frequência, interferir em quem nós somos hoje, nessa nova civilização. Isso é só uma teoria, tá? De pesquisa, que não deve ser levado como verdade absoluta. Mas o que eu quero dizer é que este planeta ele está numa baixa frequência muito grande. Então, além de você lutar para você aumentar a sua vibração, você luta não só com a tua vibração, você luta com uma ambiência que é autodestrutiva muito grande. Então, o desafio para você expandir a consciência é muito grande, é muito elevado. Ainda mais agora nessa última fase dessa era que a gente está vivendo, né? Nesse ciclo que está findando, né? Nós estamos entrando agora numa nova era, né? A era de peixes findou e a gente está entrando na era de aquário. Você que estuda um pouco a astrologia, você vai entender isso, que a planeta entrou numa outra frequência. Então essa nova frequência são novos desafios que aparecem. E a gente precisa o quê? Buscar pessoas que querem evoluir conosco. Nós temos que buscar pessoas que querem expandir, porque aquelas pessoas que você vai conviver vão fortalecer a frequência que você está buscando. A Rosângela está escrevendo que deu a aprender para soltar essas pessoas. Tem momentos que as coisas ficam pesadas demais, não está fácil. Você sabe que muitas vezes a gente mantém essas pessoas porque a gente tem uma necessidade muito grande de ser aceita. E isso é uma morte. É quando você abre mão de querer ser aceita. E isso é uma morte muito grande. Você sabe que até Jesus ele teve que passar por isso. Ele estava lá ensinando, olha só que interessante, ele estava lá ensinando. Daqui a pouco a mãe dele ficou desesperada. E falou assim, cara, Jesus está ficando meio maluco. Ele tá doidão, ele não está mais nem comendo direito. Ele tá... Olha, não estou reconhecendo ele. E daqui a pouco os irmãos dele foi lá falar com ele e foi falar, olha, a tua mãe está te chamando lá. Ela está preocupada com você. Daí Jesus falou assim, ó, quem são a minha mãe e meus irmãos? São aqueles que estão na minha frequência. Em outras palavras, né, esse versículo, né, essa passagem bíblica no Novo Testamento, é isso. Você sabe que quem são teus mãe, teus irmãos, a tua verdadeira família? É quem quer uma nova frequência. Aí que tá você ter que soltar. É você reconhecer que a verdadeira família é tua. As pessoas que você verdadeiramente tem que estar abraçando e soltando a tua antiga família. É as pessoas que realmente fazem a vontade de Deus. Quando Deus ele falou para Abraão assim que ia começar uma nova... Abraão, né, o pai lá do povo de Israel, ele falou assim, ó, Abraão, tem um projeto para você. Só que você só vai conseguir realizar esse projeto se você sair quê? Da tua terra e da tua parentela. Olha, presta atenção nisso. Abraão, eu tenho um projeto para ti. E é isso que Deus fala na nossa vida. Eu tenho um projeto para ti, Luiz, Rosângela, cada pessoa que está nessa live, eu tenho um projeto para ti, eu tenho uma coisa linda, eu tenho algo novo para você. Mas você vai ter que renunciar à tua casa, à tua parentela, os teus amigos, o teu passado. Se você renunciar, Deus está falando para nós, se você renunciar, Jesus falou assim que o grão
Se ele não cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Então, é aí que está a morte, sabe? Aí que está a morte. E daí a gente se pergunta até que ponto o nosso trabalho ele não tem que ser repensado. Até que ponto é um ambiente de trabalho, até quando a gente não tem que se programar para novos locais, novos trabalhos, até que ponto que a gente pode pagar o preço, às vezes do conforto, né? Quantas pessoas estão no... Até que ponto a gente... Tem pessoas que estão no concurso público, por exemplo. Que estão, por exemplo, 20 anos no concurso público. Tudo indica para ela ficar ali. Tudo indica. Esses dias eu vi uma live de acho que da filha da Rosângela, se não me engano, que era professora. Acho que é isso, né, Rosângela? E ela falou assim, olha, eu tinha tudo na mão. Eu era professora, dava aula, mas a vibração não estava legal, não estava feliz. E eu larguei mão para realizar aquilo que eu me sinto feliz. Sabe? Né, Rosângela? Então ela estava lá em Pato Branco, dando aula, gostava, amava, mas aquilo já se tornou um fardo para ela. E às vezes, sabe, que para a gente dar um novo salto, a gente tem que desconstruir, destruir tudo aquilo que estava atrás para começar algo novo. Olha que interessante. Às vezes, alguns milionários já falaram isso. Para eu me tornar bilionário, eu tive que destruir muitas empresas que eram assim meu maior bem precioso, senão eu nunca vou abrir mão disso. E ele teve que destruir tudo aquilo que estava lá atrás para começar algo novo. Então, vai ter momentos em que a gente vai ter momentos na vida da gente que vai ser assim, ó. Ou você estagna e continua a mesma coisa, ou você abre mão e começa do zero. E isso é um preço caríssimo, doloroso, e só entende mesmo quem realmente quer. Teve um mestre que falou para mim assim, ó, às vezes é melhor você morar 6 meses embaixo de uma ponte, depois daqueles 6 meses ter uma vida nova, recomeçar todo zero. Você sabe que uma vez eu fui para Foz do Iguaçu e meu filho estava passando mal. Eu pensei, terei que ficar com ele, porque eu fiquei com medo até de perdê-lo. E eu tinha uma vida, eu tinha me separado e estava uma vida lá instável em Joinville, lá na cidade que eu nasci. Só que eu estava infeliz, eu não estava feliz na cidade natal que eu estava, eu não estava sentindo que ali eu ia expandir minha consciência, evoluir. Eu estava totalmente se sentindo fraco, como se fosse vivendo por viver. Sabe o que eu fiz? Eu tinha só um dinheiro de aluguel, 1 mês de aluguel. Peguei uma mochila nas costas, só. Uma mochila nas costas, 1 mês de aluguel. E eu fui morar numa nova cidade, sem saber o que seria da minha vida. Eu abri mão do conforto de uma casa onde eu morava com a minha mãe. Minha mãe, ela me tratava igual um adolescente. Tinha comida feita, as roupinhas passadas em cima da cama, sabe? É aquela sensação de virar criança de novo. E daí eu fui morar num porão que tinha lá em Foz, um porão, embaixo, porão mesmo, assim, tinha que descer e não tinha nem a janela, o local que tinha, tudo fechado. E 1 mês de aluguel só, sem saber se eu ia arrumar emprego, sem saber de nada, começar do zero a vida, do zero. E sem saber se ia dar certo, eu teria que talvez pedir dinheiro para voltar para Joinville, eu não saberia o que ia acontecer da minha vida. Então eu me senti totalmente
Mas lá dentro, eu me sentia com medo, né? Mas lá dentro, eu sabia que eu estava fazendo algo que eu precisava fazer, sabe? Aquela certeza que, sabe, que todo mundo tem aquela certeza assim, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso mudar de vida. Lá dentro, é como se fosse uma certeza lá dentro de você, que diz assim, é isso, e eu sei, eu tô com muito medo, mas é isso, eu tenho certeza que é isso. Então, naquele lugar, eu imprimi 50 currículos, e eu andava 10 quilômetros por dia, todos os dias. Eu não tinha fogão, não tinha gás, não tinha nem cama para dormir, eu dormia num colchão inflável, que era furado. Então de noite eu dormia em cima do colchão, mas de manhã eu acordava no chão, porque estava furado e esvaziava durante a noite. Então, mas dentro de mim eu sabia que eu tomei a decisão correta. As circunstâncias, todas as circunstâncias me parecia que eu estava totalmente louco, totalmente desvairado. E sabe o que aconteceu? Passou uma semana, eu comia só pão com mortandela. Eu não tinha como fazer comida. Comia lanche com o dinheirinho que me sobrava. Passou uma semana e eu entregando currículo todos os dias, 10 quilômetros por dia andando, caminhando. Onde tinha uma empresinha, eu colocava meu currículo. Sabe o que aconteceu? No 11º dia, alguém me ligou e falando, eu queria conversar com você. E então eu fui, coloquei minha roupa que eu tinha, fui conversar com essa pessoa, que era dona de um dos maiores redes de hotelaria lá de Foz. E ela falou assim, essa pessoa me perguntou, você tem experiência com hotel? Eu disse, não tenho. Você atendeu já de caixa, mexeu com dinheiro? Eu disse, não tenho. Ela falou assim, olha, mas eu vou te contratar, sabe por quê? Porque Deus tocou no meu coração e eu sinto que você é uma boa pessoa. Todas as circunstâncias não mostravam que eu seria bom para aquela vaga, mas a minha decisão de começar uma vida nova me colocou num dos melhores hotéis de Foz do Iguaçu para trabalhar de recepcionista e ganhar um dos melhores salários da região da rede de hotelaria. E eu saí da entrevista chorando. 3 meses depois, eu estava morando no apartamento cedido pelo hotel. 3 meses depois, eu estava morando do lado do hotel, num apartamento cedido pelo hotel, na melhor rua de Foz, a rua mais famosa de Foz do Iguaçu, que é a Avenida Brasil. E daí o que aconteceu? De repente eu comecei a mobiliar o apartamento, mudei de vida, totalmente de vida. Meu filho melhorou, encontrei a minha esposa atual, tive uma filha linda, reconsiderei toda a vida, mudou toda a vida, mas tudo partiu. Deus transformou minha vida, foi maravilhoso, mas tudo partiu, foi uma decisão. Eu falo para vocês, se eu não tivesse tomado a decisão arriscadíssima que eu tomei, sem saber como que seria da minha vida, eu não seria nada do que eu seria hoje. Eu não teria uma filha maravilhosa chamada Sofia, que é uma luz maravilhosa. Eu não seria casado, eu não encontraria minha esposa. Talvez não seria nem terapeuta, porque foi em Foz do Iguaçu que eu fiz a minha formação de constelador familiar, que eu comecei toda a situação de busca interior. Nada aconteceria do que eu sou hoje se eu não tomasse aquela decisão super arriscada
de tomar um novo caminho na minha vida. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão de tudo do meu passado, abrir mão de todo o conforto da minha casinha lá em Joinville, abrir mão de todas as possibilidades de empregos muito mais fácil, de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, para você simplesmente recomeçar. Quantas vezes que às vezes bate aquela vontade para você assim, não, eu preciso mudar de vida, eu preciso recomeçar, eu preciso fazer algo novo na minha vida. Só que o que a gente faz? Muitas vezes a gente deixa o medo tomar conta do nosso coração. Enfrente um novo, faça algo diferente. Faça algo que você nunca fez. Tome uma decisão. Quantos amores que as pessoas deixam passar por nunca ter coragem de falar assim, ó, eu amo você, eu queria conhecer você. Quantas oportunidades que a gente deixa na vida passar porque a gente não age, porque a gente não faz, porque a gente não mete a cara, porque a gente não se expõe, porque a gente não renuncia. Quantas coisas na nossa vida. E a gente fica pensando assim para trás, poxa, como é a vida da gente, né? E tudo foi o que? A base das decisões. As decisões que a gente tem que tomar com medo mesmo. Eu tive medo, com certeza eu tive medo. Com certeza teve momentos que eu pensei assim, poxa, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que... Mas dentro de mim eu sabia que eu precisava mudar de vida. E eu pagaria com que preço que fosse para ter a frequência. Então eu honrei a Deus, me dando o que? O meu tempo, a minha decisão. Eu postei agora no Instagram assim, ó, Deus é um investidor. Ele investe em pessoas que tomam decisão. Ele investe em pessoas que tomam a decisão de que se amar, de se cuidar, de investir em si mesmo, de investir nas pessoas. Deus não investe em mendigos. Deus não investe em miserável. Deus não investe em pessoas que levam a vida por viver e esperam cair do céu qualquer coisa. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, o Filho que quer bem. Então, quando você ouve alguma coisa da Bíblia que diz assim, Deus repreende, quer dizer não que Ele machuca alguém, mas é que Ele respeita a sua decisão. E se acontece alguma coisa negativa na nossa vida, foi com nossas próprias mãos. Foram com as nossas próprias decisões erradas, com comodismo. As pessoas deixam, às vezes, a vida toda, o tempo passar, e esperam que Deus tome uma decisão por elas. É igual aquela pessoa que estava numa enchente e ela estava quase morrendo, segurada numa árvore. E ela começou, Deus, me ajuda, me socorre, meu Deus, me ajuda. Daí apareceu um helicóptero e o helicóptero chamou a pessoa e ela disse, não, eu estou chamando por Deus, Deus vai me ajudar. De repente veio uma canoa, passou por ela e disse, não, Deus vai me ajudar. E daí a pessoa morre, daí chega para Deus, Deus, por que tu não me ajudou? Daí Deus fala assim, mas apareceu tantas circunstâncias para você que eu enviei, tantas possibilidades de mudança, de renovação, de transformação que eu enviei, e você não quis tomar uma decisão. E é assim na vida da gente. Quantas vezes que Deus dá aquela oportunidade de mostrar assim, olha, é esse o caminho. Tem uma nova possibilidade, tem uma nova, sabe? Está aqui a oportunidade que vai mudar a sua vida. Quantas vezes eu tive insight na minha mente de oportunidade de investimento, oportunidade de fazer algo, só que eu tive medo. E depois eu fui perceber que aquela oportunidade lá gerou milhões de reais. E eu não quis, tive medo. Quantas coisas da vida da gente é assim, que Deus mostra pra gente. E a gente abre mão por causa do medo. E o que acontece? Nós caímos no buraco, se machucamos, se desgraçamos. Daí fomos lá o quê? Ai, Deus está me punindo. Ai, alguma coisa está acontecendo de errado, não estou entendendo. Foi nós mesmos que caiu no buraco. Foi a gente mesmo que caiu no buraco. Foi a nossa cegueira que nos jogou no buraco. Foi a nossa falta de buscar
conhecimento, foi a nossa falta de buscar intuição, foi a nossa falta de buscar altas frequências, mudança de mente. Então, tudo que acontece de errado na vida da gente é aquela frase que eu falei no começo da live. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Eu sou responsável. Ninguém é vítima, não existe vítimas. Eu sou responsável pela minha vida. Se minha vida está assim, ou assado, eu sou responsável para mudar isso, para transformar isso, para tomar uma decisão, e eu vou pagar o preço que for necessário para mudar isso na minha vida. Versículo 13 que diz: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata. Então é muito melhor a gente ter a sabedoria, ter o conhecimento, do que todo benefício físico. Perguntaram para um milionário assim: o que você poderia perder? Qualquer coisa. Perguntaram para o milionário. O que você perderia? Você podia tirar tudo, menos uma coisa de você. O que você não queria que tirasse? Eu falei assim: olha, não tirasse a minha sabedoria que eu adquiri com a minha experiência. Porque em pouco tempo eu faço tudo de novo. A gente tem que parar de ficar pedindo para Deus bens físicos e pedir sabedoria na aquisição, códigos, novos programas, novos drivers para a nossa mente. Porque não adianta a gente receber. Imagina se Deus te desse R$1 milhão hoje. Você se perderia muitas vezes, né? A gente se perderia. Sabe por quê? Porque a gente não está preparado. Como que Deus pode dar algo para a gente se a gente não está preparado para receber algo? Deus só vai dar para a gente algo à medida que a gente se sentir preparado. Por exemplo, como que a gente vai dar um carro para um filho dirigir se ele não alcança nem o pedal? Como que a gente pode pedir coisas grandes para Deus se a gente não tem sabedoria para poder lidar com aquilo? Que a partir de hoje a gente busque sabedoria como a gente nunca buscou antes na nossa vida. Porque a sabedoria é o que vai nos dar poder para ter qualquer coisa que Deus pode proporcionar na nossa vida. Adianta Deus dar oportunidade, Deus apresentar coisas na nossa vida. Adianta ter um monte de possibilidades que aparecem na nossa vida, só que a gente não tem maturidade em enxergá-las. Então vem a oportunidade de negócio, vem a oportunidade de novo emprego, vem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa, só que a gente está tão cego, sem código, sem sabedoria, que aquilo é como se não existisse. Então, existe um provérbio que diz assim: quando você estiver pronto, o mestre aparece. Quando você estiver pronto, tudo aquilo que você precisa na sua vida vai aparecer. Não queira olhar para fora, olhe para dentro, se prepare, porque quando você se preparar para aquilo vai aparecer para a sua vida. Então, muitas pessoas são carentes, né? Buscam um relacionamento, por exemplo. Eu quero. Daí sabe o que acontece? Se aparece, ela joga fora, porque ela não está pronta, ela está emocionalmente tão corrompida, tão problemática, que ela não vai aproveitar aquilo. A frequência daquilo bom na vida dela é tão chocante que ela expele para fora. Daí, olha que interessante, daí parece um cafajeste, a pessoa entra em ressonância com aquilo e vai viver com o cafajeste. Por quê? Porque ela não estava pronto para algo bom de Deus para ela. Então ele fala assim: feliz é o homem, a mulher que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Por que é tão importante estudar? Por que é tão importante buscar a sabedoria? Porque ela é a chave para a gente acessar a frequência que a gente precisa na nossa vida. A live já está encerrando porque já deu 1 hora. Quero agradecer de coração a presença de vocês comigo aqui. Muito obrigado.
E se Deus quiser, nós estaremos juntos amanhã, 7 horas da manhã. Um forte abraço. Até.